beleza? Então, a pedidos eu vou estar falando aqui hoje de intervalo, né? Intervalo que é muito importante para o contrabaixo. Aliás, não só para o contrabaixo, mas para a música no geral, né? Intervalo, você aprendendo intervalo mesmo, como é que funciona, você consegue montar qualquer acorde. E assim, o baixo é essencial porque no baixo você toca nota praticamente o tempo todo, né? Aqui acolá você faz um acorde, uma brincadeirazinha, mas você não anda tocando acorde no baixo, né? Que nem outros instrumentos aí de corda ou de teclas, você usa muito acorde, já no baixo não. No baixo você usa nota por nota, separada, né? Então você já toca intervalo o tempo todo, né? Então, mas afinal, o que é intervalo? Então, a definição de intervalo é o seguinte: intervalo é a distância entre duas notas, ou a diferença entre duas notas, né? De um som para outro. Isso é a definição para intervalo. Intervalo, para você ter clarear também um pouco, logo indireto, a gente fala intervalo é o que? A gente fala de terça, de quarta, de quinta, o que seria isso mais ou menos assim? Seria tipo você contar nos seus próprios dedos, por exemplo, ó, 1, 2, 3, se eu fosse contar como nota, dó, ré, mi, então mi a princípio seria uma terça, né? Se eu contar 5 notas, ó, dó, ré, mi, fá, sol, então 5, vai ser uma quinta, que seria um sol, né? É mais ou menos assim, só que você tem que entender aqui no braço, para ver as variações, onde é que vai ser maior, menor, justo ou diminuto. É isso que a gente vai ver aqui hoje na prática, ó. A gente vai fazer, ó, de forma ascendente, que é nesse sentido, ó. E é o seguinte, ó, a dó a gente vai ter ele como fundamental, né? Que é a tônica, como se fosse a primeira, né? Aí a primeira é vista como tônica. Então o dó é a tônica. Depois do dó vem o que? Dó sustenido, que vai ser o que? Vai ser a segunda menor do dó. Ou seja, dó sustenido, o ré bemol é a segunda menor do dó. Aí o ré é a segunda maior do dó. Beleza? Dando sequência, depois do ré vem o que? Ré sustenido ou mi bemol, que é o que? Vai ser o que? Vai ser a terça menor do dó. O ré sustenido, terça menor. O mi, depois do ré sustenido vem mi. O mi vai ser a terça maior do dó, certo? Então até aqui a gente já chegou numa definição do acorde maior para menor, né? Porque o acorde maior e menor ele é definido pela terça. Se a terça for menor, acorde menor. Se a terça for maior, acorde maior, né? Então, como a gente viu, o ré sustenido ele é a terça menor do dó. Então, aqui define a terça menor. E o mi, ele é a terça maior, define o acorde maior. Beleza? Tá vendo a importância aí? Ó? Já chegamos na definição do acorde maior. Depois do mi vem o que? O fá, que é o que? É a quarta justa. Intervalo de quarta. O fá é a quarta justa do dó. Depois do fá vem o que? Fá sustenido, que é o que? Quarta aumentada do dó. Quarta aumentada ou quinta diminuta. Quinta diminuída. Aqui também já dá meio que a definição de um acorde diminuto, né? Que o acorde diminuta ou meio diminuta, ele tem a quinta menor, né? Então outra coisa interessante aqui, ó. Dando sequência vem o sol. O sol é a quinta do dó, que também faz parte do acorde, seja maior ou menor, o sol vai ser a quinta, né? Porque do maior para o menor o que muda, como eu falei, é a terça, para definir. A quinta é sempre a mesma, tanto no maior como no menor. E dando sequência, depois do sol vem o que? Sol sustenido, que é a quinta aumentada, ó. Depois do sol sustenido, que for a quinta aumentada, vem o lá. Eu vou botar aqui, o lá é a sexta do dó. Tem variações também para sexta, mas a gente não vai mexer nela não. A gente vai ter ela só como sexta hoje. Futuramente a gente vai acrescentando algumas coisas nos estudos. Depois do lá vem o lá sustenido ou si bemol, que é o que? É a sétima menor do dó, certo? Si bemol, sétima menor. Depois do si bemol vem o que? O si. O si é o que? O si é a sétima maior do dó. Beleza?
Depois do Si vem o próprio Dó, que é a oitavo, né? Que é o Dó fundamental, a tônica, e aqui o Dó na oitava, né? Chegamos no Dó, passamos por toda a nota de uma por uma, até chegar ao Dó de novo, que foi a oitava. Queria só acrescentar um pouquinho aqui sobre a sétima. Quando a gente fala, por exemplo, Dó com sétima, essa sétima que a gente bota ali é uma sétima menor. Embora a gente não fale Dó com sétima menor, às vezes a gente fala, mas é muito comum falar só Dó com sétima, que já subentende que é um Dó maior, né, com uma sétima menor. Agora, por exemplo, quando aqui no caso seria a sétima menor, o Si bemol, né? Agora, por exemplo, quando é um acorde com sétima maior, sempre a gente fala Dó com sétima aumentada ou Dó com sétima maior, né? Já quando é a sétima menor, como eu falei, por exemplo, diz Dó com sétima, já subentende que a sétima é menor, geralmente. Beleza? Então depois da oitava vem nonos, que é os principais, vem 11ª, 13ª. A gente não vai ver hoje para não confundir muitas coisas, a gente vai ficar até a oitava. No decorrer dos estudos, a gente vai falar sobre a sequência aqui e as aplicações. Vou estar só mostrando para vocês aqui os intervalos que é usado aqui na escala maior. Se você já saber a escala maior, ela é formada pela tônica, terça maior, tônica, segunda maior, terça maior, que a escala é maior, né? Quarta, justa, quinta, sexta e a sétima maior. Aí chega na oitava de novo, né?